Olá, sou Lucinéia Lopes Bahia Ribeiro, professora, membro do Grupo de Normas Técnicas do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Dando continuidade ao nosso assunto, overview, normas brasileiras de contabilidade, vamos falar agora dos aspectos gerais relacionados às normas técnicas. Já falamos dos aspectos das normas relacionadas aos profissionais, falaremos agora das normas técnicas. Em relação às normas técnicas, então nós vamos ter 9 normas, vamos dizer assim, nos seus aspectos gerais. A norma geral, que vai tratar de todas as resoluções pertinentes às empresas privadas de um modo geral. As normas relacionadas especificamente ao setor público. As normas relacionadas à auditoria independente da informação contábil histórica, as normas de revisão da informação contábil histórica, as normas de asseguração da informação não histórica, as normas de serviço correlato. Um exemplo que pode ser dado em relação a esse tipo de serviço, uma consultoria, um planejamento tributário, por exemplo, de auditoria interna, de perícia e de auditoria da informação histórica aplicável ao setor público. Em relação a essa norma, também cabe uma observação que houve uma alteração, uma vez que essa norma tratava da auditoria governamental no setor público. E foi feita, então, uma separação para a auditoria contábil histórica, que vai tratar especificamente dos aspectos contábeis, das demonstrações contábeis do setor público. Já que, no caso do setor público, existe a auditoria governamental, onde engloba a questão patrimonial, a questão da qualidade da gestão. Então, envolvia aspectos que não estavam relacionados especificamente com a contabilidade, né? Então, através dos profissionais que tratam desta questão, né, das normas, também vale ressaltar nesse ponto que as normas do setor público, elas são uma adequação a partir das normas emitidas pelo IFAC e pelo INTOSAI, que é um grupo de pessoas que fazem parte desses órgãos de auditoria do setor público, dos tribunais de contas, por exemplo. Então, a partir do endossamento, vamos dizer assim, deste setor, é que foi feita essa separação desta norma. Em relação às normas gerais, nós vamos ter, então, as normas completas, as normas simplificadas para as micro e pequenas empresas e as normas específicas. Para exemplificar as normas completas, nós temos a estrutura conceitual básica para o relatório financeiro, que vai dizer da qualidade da informação, o que deve ser observado em relação à tempestividade, por exemplo. Em relação, vamos ter lá como exemplo a NBC-TG, número 3, que já está na sua terceira revisão, que trata da demonstração de fluxo de caixa. Em relação às normas simplificadas para as empresas de médio e pequeno porte, nós vamos ter aí a NBC-TG 1000, que já está na sua primeira revisão, que trata da contabilidade para empresas de pequeno e médio porte. A NBC-TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para microentidades. Em relação às normas específicas, nós temos a NBC-TG 2002, que trata de entidades sem fins lucrativos. Então, estas normas, elas vão tratar daquelas entidades que precisam de uma especificidade que na norma geral ela não estava inclusa, ela não estava sendo abordada adequadamente. E aqui nós vamos ver, por exemplo, neste caso, a figura já da instrução que eu tratei lá atrás, da ITG. Então, olha aqui, nós vamos ter a ITG 2003, que trata da entidade desportiva, aí nós vamos ter uma orientação para esta norma e depois nós vamos ter uma instrução também no caso da entidade cooperativa. Em relação à interpretação técnica e ao comunicado técnico, ambos tratados respectivamente aí no artigo 5º e 6º da Resolução 1328, cabe esclarecer que
No caso da interpretação técnica, o objetivo é sempre ilustrar ou facilitar o entendimento em relação a uma norma específica. Então, na interpretação técnica, vai trazer exemplos relacionados a grandes empresas que pode auxiliar o profissional da contabilidade a entender melhor a norma. Em relação ao comunicado, é para esclarecer algum assunto, geralmente relacionado ao interesse da profissão, alguma demanda da sociedade, alguma questão de adequação em relação às normas, à situação fiscal, junto a alguma normativa da Receita, por exemplo. Em relação às normas do setor público, então, aí só para exemplificar, então, assim como a evolução necessária para as informações relacionadas ao setor privado, no setor público também existiu essa necessidade e é um setor que está avançando em termos de qualidade da informação contábil. As normas de auditoria independente da informação histórica, contábil histórica, como exemplo aí a NBC-TA 220, que trata da qualidade da gestão da qualidade da auditoria das demonstrações contábeis. Temos a auditoria da informação contábil aplicável ao setor, ao setor público, que vai falar como essa informação deve ser feita. A revisão da informação contábil histórica. Então, como exemplo, nós vamos ter aí a emissão de a CTR, né, uma comunicação CTR 02, que trata da emissão de relatórios de revisão das informações trimestrais do IFT e do ITR, das instituições autorizadas para funcionar pelo Banco do Brasil. Em relação à NBC, que trata da asseguração da informação não histórica, nós podemos citar aí também como um exemplo a NBC-TO 3402, que trata do relatório de asseguração de controle em organizações de prestadora de serviço. A NBC-TSC de serviço correlato, que eu já mencionei antes, que trata de serviços mais específicos, por exemplo, tem aí a CTSC, que trata do relatório de aplicação de procedimentos previamente acordados para entendimento do questionário dos riscos das entidades supervisionadas pela SUSEP, a norma de auditoria interna, a norma de perícia. E aí, para finalizar, é importante ressaltar que, à exceção dos comunicados técnicos, qualquer alteração que a norma venha a ser feita na norma, ela deve ser submetida a uma audiência pública. Como funciona essa audiência pública? Então, dentro do site do Conselho Federal de Contabilidade, vai aparecer lá quais são as normas que estão em audiência pública e permanece lá por 30 dias. Qualquer profissional da contabilidade, ele pode entrar lá e dar a sua opinião, o seu parecer em relação ao que ele acredita que deve ser alterado nessa norma, por quê, né? Obviamente, fundamentado para isso. Uma outra coisa importante a ser dita diz respeito à observância dessas normas, né? No Brasil, a legislação ela não nos permite dizer que você não conhece. Então, se você comete alguma infração, você não pode dizer, eu cometi essa infração porque eu não conhecia a lei de trânsito, por exemplo. Aí eu virei nessa rua porque eu não conhecia essa sinalização. Então, da mesma maneira, vale para as normas brasileiras de contabilidade. Então, o profissional que exerce qualquer das áreas possíveis da contabilidade, eles têm que estar atentos às normas. Porque a inobservância dessas normas constitui uma infração disciplinar. Está sujeito a penalidades para esse profissional. O artigo 10 vai dizer que tanto as normas profissionais quanto as normas técnicas, elas continuarão em vigência com a identificação que ela foi emitida. Ou seja, não vai alterar aquele nome da norma. Se é a NBC-TG01, ela vai continuar sendo a NBC-TG01. O que vai mudar, se for o caso, é o número da revisão que ela está. E para finalizar esse momento, me despeço com uma
frase do nosso saudoso Guimarães Rosa, mineiro: o homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita.